Bom dia, mulheres, a paz de Deus a todas. Graças a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos meditar no devocional do dia com o tema Uma mulher reposicionada por Deus. E a palavra de Deus para a nossa meditação se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 14. Vós sois a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída sobre o alto de um monte. Quando nós, mulheres, somos reposicionadas por Deus, todos à nossa volta serão. Sabe por quê? Porque não vai ser o nosso muito falar, mas o nosso exemplo de vida, principalmente no nosso lar, para com o nosso marido, com nossos filhos, as pessoas que passam 24 horas conosco. Nós precisamos dar um bom exemplo de mulheres reposicionadas por Deus. E o que é uma mulher reposicionada, amadas? É uma mulher que recebe coisas novas de Deus, como sabedoria, amor, atenção, ensinamento. É uma mulher que vive alinhada com a palavra de Deus, obediente, que vive uma vida de oração, um compromisso, um relacionamento com Deus. É uma mulher reposicionada por Deus. Você já ouviu falar assim, eu preciso repor minha geladeira? Às vezes não tem nada, está vazia, preciso repor ou colocar mais algumas coisas. Aí eu preciso repor a minha despensa. É assim, nós precisamos ser reposicionados, deixar Deus repor algo novo na nossa vida. E nós temos um defeito muito horrível de querer mudar todo mundo, os nossos filhos, o nosso marido, a nossa parentela, a cidade, querer mudar o mundo sem nem ao menos nos policiar e saber se nós estamos realmente certas naquilo que queremos. Porque nós temos uma mania de ver defeito em todos e em tudo menos em nós. E nós precisamos nos policiar e pedir Deus para repor algo em nós todos os dias. Como você repõe sua geladeira quando está vazia. Você encheu, mas ela vai esvaziando, esvaziando, você precisa repor. E assim somos nós nos desgastes do dia a dia. Muitas vezes nós vamos esvaziando do Espírito Santo, esvaziando de Deus, esvaziando de sabedoria. E nós precisamos que Deus repõe todos os dias em nós sabedoria, paciência, amor para lidar com os outros. E por que quando nós somos reposicionadas por Deus, todos à nossa volta serão, principalmente a nossa família, porque o nosso testemunho vai falar, o nosso exemplo vai falar. O marido, ele vai mudar através da sua mudança, do seu comportamento, para ele ter um bom comportamento. Não é falando muito que o seu marido vai mudar, não é falando muito que a sua família vai mudar. Amados, os nossos filhos precisam ver o nosso exemplo, o nosso comportamento como mães, para que eles encontrem em nós segurança, para que eles encontrem em nós confiança para lidar com as dificuldades do mundo, para enfrentar as coisas do mundo. Nós precisamos dar bons exemplos e muitas vezes não é por muito falar, mas sim o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa vizinhança, dentro da nossa casa, principalmente. O nosso primeiro ministério está na nossa casa, é a nossa família, a nossa base que Deus nos deu. Busque primeiro o reino de Deus e venha a sua família e depois as outras coisas, porque você precisa dar um bom exemplo, você precisa ensinar, você precisa aprender para passar para os seus filhos, para o seu marido, para a sua família. Então, que com esse devocional de hoje, você possa pedir a Deus reposição daquilo que está lhe faltando. Talvez você já está vazia de algumas coisas. Talvez já acabou tudo que você tinha, já se esgotou as suas forças, a sua esperança. Peça a Deus para repor. Porque quando nós somos curadas por Deus, alcançadas por Deus, nós podemos curar através da palavra. Podemos curar com o conselho, podemos curar com o abraço, porque nem toda doença é física, mas existe uma doença mental, uma doença espiritual, uma doença na alma, que muitas vezes é curada apenas com um gesto, com uma palavra, com um exemplo, com um abraço. E para isso nós precisamos estar preparadas. Então, uma mulher reposicionada por Deus é uma mulher alinhada a Deus, alinhada aos ensinamentos da palavra de Deus. E é necessário, isso é algo que nós necessitamos como servos de Deus. Como podemos ajudar alguém se nós estamos completamente destruídas?
Como podemos falar de amor para alguém se nós não sabemos nem o que é amor, se nós não amamos, se nós não passamos esse amor? Como podemos falar de confiança se nós mesmos não tivermos confiança em Deus e em nós mesmas? Como podemos falar de esperança se nós não tivermos esperança? Então, nós precisamos ser reposicionadas de todas essas coisas, do amor, da esperança, da caridade, da palavra, da oração, para assim distribuir para todos à nossa volta. E lembre-se, cuidado com as palavras, porque palavras matam, palavras destroem vidas. Cuidado com as palavras que você vai usar com alguém. Mas tenha sabedoria, tenha a hora do sim, a hora do não, mas que tudo seja com sabedoria que vem do céu. Amém? Que Deus abençoe nosso dia. E se Deus permitir, amanhã estarei de volta.